A palavra é completo. Saudações, nobres aliens! Hoje eu, Leonardo Duarte, trago para vocês essa que é uma das minhas HQs favoritas de todos os tempos, Planetary, de Warren Ellis e John Cassaday. Gente, eu gosto tanto disso daqui que é justamente dessa HQ que eu tirei a ideia da introdução dos meus vídeos. Se você acompanha o meu canal, você percebeu que antes de cada vídeo eu sempre tento resumir a HQ que eu estou resenhando, que eu estou comentando, em uma única palavra. E essa ideia veio justamente de Planetary. Além disso, gente, é uma das minhas histórias favoritas de todos os tempos. Ela é um marco na história dos quadrinhos. O Warren Ellis é o melhor trabalho, muitos consideram pelo menos um dos melhores trabalhos do Warren Ellis. O John Cassaday também é um desenhista bastante renomado, em parte por conta dessa história. E isso aqui é fantástico. Leiam Planetary, gente. Os personagens principais de Planetary são três. Nós temos a Jaquita Wagner, que é essa mulher aqui, essa daqui, ó. Que seria? A Jaquita, ela é uma mulher que tem uma capacidade sobre-humana de força e de resistência. Ninguém sabe direito de onde é que veio essa capacidade dela. E um fato interessante é que ela tem uma baixíssima tolerância ao tédio. Pois é, a motivação da personagem é porque ela não quer ficar entediada. Isso já é uma coisa muito interessante. Bom, além dela nós temos o baterista, que seria esse personagem aqui, que eu adoro esse personagem. Ele sempre tá usando essas cores avantajadas assim, porque na verdade o baterista, gente, que esse é o nome dele, o baterista, ou batera, ele é louco, ele não bate muito bem da cabeça mesmo, ele é meio pirado assim, tem ideias que fogem muito a caixinha, porque ele é louco, ele realmente é louco, e além disso ele tem a capacidade de, o poder dele seria o poder de controlar a informação, qualquer que seja essa informação. Se vocês pararem para pensar, isso é muito mais abrangente e muito mais poderoso do que controlar simplesmente a tecnologia, por exemplo. O baterista ele tem capacidade de controlar qualquer tipo de informação, independente da língua, do código, da maneira ou da forma que essa informação está sendo trabalhada ou está sendo transmitida. O baterista tem a capacidade de controlar isso, de se aproveitar disso. Então é muito fora da caixinha, muito original esse poder do baterista. O terceiro personagem aqui, que no caso seria o protagonista, é o Elijah Snow, que é esse cara aqui de branco. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor dele. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. O Elijah Snow, esse cara de branco. Gente, o Snow, ele é um personagem que é muito velho. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1900 e ele não envelhece da maneira comum. Além disso, ele tem um passado bastante misterioso e tem a capacidade de congelar as coisas. Assim, ele tem um poder dele, no caso seria um poder de congelamento, um poder de controlar a temperatura, no caso diminuindo a temperatura. Só que ele pode fazer isso a nível bastante complexo, ele pode fazer isso de maneira bastante eficiente e bastante, como eu posso falar, bastante precisa. E isso acaba desencadeando vários usos muito originais desse poder que o Warren Ellis trabalha aqui nessa história. Qual seria a sinopse de Planetary? Bom, Planetary seria uma organização que tem a finalidade de catalogar toda a história secreta do mundo. Como assim? O Warren Ellis, ele tem um plot muito genial nessa história. Ele simplesmente parte do princípio que muitos dos filmes e das HQs antigas, na verdade existiram, de certa forma, no nosso mundo, só que de maneira secreta. Então é a função do Planetary investigar esses casos, dessas histórias, para catalogar isso e obter essas informações. No caso, a história começa com
A Jaquita vai atrás do Snow, do Elijah Snow. Seria nessa cena aqui, seria a primeira cena da revista. E ela vai atrás dele para convocá-lo. O Planetary, ele sempre é uma organização, assim, a equipe de campo do Planetary, ela é sempre composta de 3 pessoas. No caso, tinha a Jaquita e o baterista, então eles precisavam de uma terceira pessoa e eles chamaram o Elijah Snow. Só que essa equipe de campo, tá? Porque o Planetary em si é uma organização muito rica. Ela é financiada por um misterioso homem conhecido como o Quarto Homem. É um personagem misterioso que ninguém sabe quem é, na verdade. E é isso. Ele tem recursos ilimitados, dinheiro praticamente ilimitado. Tem muitas pessoas também que trabalham na organização, mas a equipe de campo é composta de 3 pessoas. No caso, o baterista, a Jaquita e o Elijah, que foi convocado aqui na primeira edição da revista. Gente, esses 3 então, protagonistas, essa equipe de campo do Planetary, vão em diversas missões para catalogar e investigar informações. Cada história de Planetary, ela é única em si. Para começar da capa e do logo, você vê aqui, essa seria a capa da primeira edição. E nós temos aqui, por exemplo, a capa da segunda edição, que já é totalmente diferente. Ó, isso daqui é uma capa. Isso daqui é uma capa. E está em japonês, sim. Então nós vamos aqui, deixa eu pegar outra edição aqui e mostrar para vocês. Aqui, a edição do capítulo 3. A capa do capítulo 3. Você vê que o logo da revista muda. Não é nenhuma revista o logo se repete. E em cada single, em cada edição, nós temos uma história mais ou menos fechada sobre uma investigação acerca de alguma coisa, que pode ser qualquer coisa, na verdade. É uma arqueologia, eles são, no caso, arqueólogos com poderes, que vão investigar determinado fato. E cada edição começa assim. Com o passar das edições, nós temos uma trama de fundo que vai ganhando cada vez mais importância e se desenrola de maneira genuína nos próximos encadernados. Principalmente no segundo encadernado é que começa mais essa história de fundo. No primeiro encadernado é mais historinhas singles descomprometidas mesmo. No segundo é que começa a teoria da conspiração e a história maior. Tá me divertindo. Aí começa a história maior e no terceiro se desenvolve. No terceiro nós temos muitos... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No caso aqui, o segundo seria, como eu estava falando, o começo da treta, o começo dos problemas. O terceiro, nós temos muitas explicações, na verdade, até de passados dos personagens. Nós temos começando a vislumbrar a resolução do problema, ou então o passado dos personagens, a resolução dos mistérios acerca do passado dos personagens. E na quarta edição nós temos realmente a resolução do problema, que é muito bom. Gente, sobre a arte do John Cassaday, ele é conhecido, ele desenhou os X-Men, ele desenhou muita coisa. Ele tem um traço bastante clássico, bastante característico de quadrinhos. Isso é uma coisa muito boa. Lembra bastante os super-heróis, que obviamente tem bastante referência aos super-heróis aqui em Planetary. Eu vou tentar mostrar aqui a arte pra vocês. Ó, galera, essa aqui é a primeira edição. Tá vendo essa estrela aqui, esse floco de neve? Isso daqui é o multiverso, tá? Logo na primeira edição, o Warren Ellis já dá um soco na sua cara, falando sobre multiverso, e a maneira com que ele faz isso é muito boa. Não vou dizer pra não dar spoiler, mas enfim. Nós temos, deixa eu mostrar aqui, olha só, a arte. Isso aqui é tudo na primeira edição, tá, galera? Então não se preocupe com spoilers. A narrativa gráfica funciona perfeitamente nessa história, gente. Olha isso aqui, página dupla. No caso, esse daqui é o começo da segunda edição, mas não se preocupe, não é spoiler, assim, não compromete nada narrativo. Isso daqui, gente, se vocês não perceberam, isso é uma mosca gigante. Isso é uma referência àqueles filmes antigos, em preto e branco, de insetos gigantes atacando as cidades, se vocês lembram, né? Então, no caso, nessa edição aqui, o Planetary tem que investigar isso. Muito bacana. De ponto positivo para Planetary, eu vou destacar, porque tem inúmeros pontos positivos, mas eu vou destacar a maneira que o Warren Ellis e o John Cassaday conseguem
misturar o gênero de super-heróis, que é um dos meus gêneros obviamente favoritos, com o gênero de ficção científica pesada. É uma ficção científica muito bem feita, muito bem elaborada. Ficção científica daquelas que enchem o peito, assim, que você se sente contemplado por conta de que ele introduz conceitos bastante complexos e bastante interessantes de se pensar sobre, que é a fundação da ficção científica, isso, né? É você introduzir conceitos científicos de maneira que faça o leitor, ou quem estiver assistindo, se for um filme, enfim, pensar acerca daquele conceito científico e daquelas implicações para a sociedade. Então ele pega isso na ficção científica, ele junta com um gênero de super-heróis, e apesar de não ser uma história propriamente dita de super-heróis, mas você tem bastante referências e você tem bastantes elementos dentro dessa história que são suficientes para dizer que ela tem sim um pé no mundo dos super-heróis e outro na ficção científica. Ele consegue casar essas duas coisas de maneira genuína, que são os meus dois gêneros favoritos. Então, por isso que eu acho que se você já vai adorar Planetary porque é muito bom, eu tenho uma relação particularmente adorável com Planetary. Outra coisa, galera, o Warren Ellis faz muita referência. Muita referência mesmo, assim. O mundo de Planetary é um mundo bastante vasto. É como eu disse, ele é como se tivesse tido várias histórias que foram apagadas com o tempo, seriam histórias do século XX, como ele se refere aqui, e é a função da organização desencavar essas histórias, revelá-las e catalogá-las. Com isso, ele abre margem para analisar e para fazer referência a qualquer mídia, a qualquer história de qualquer lugar. Nós temos referências a, como eu falei, filmes antigos, histórias de quadrinhos antigas, pulp dos anos, sei lá, 20 e 30, ao super-herói, ao gênero de super-herói clássico, ao gênero de super-herói moderno também. Nós temos referências a obras literárias como Sherlock Holmes e coisas do tipo. Então é uma obra extremamente referenciada e de maneira boa. Não é uma referência que está jogada, que está lá, olha, só para fazer referência. Não que isso fosse ruim se fosse assim, mas ele utiliza de fato esses universos e essas referências para contar a história. E eu acho que isso é um diferencial, que eu boto aqui como mais um ponto positivo. Outro ponto positivo, galera, seria exatamente os conceitos científicos que eu estava falando antes. Aqui você tem o Warren Ellis mexendo com o conceito de multiverso, os bebês do século, que seriam as crianças que nasceram em 1º de janeiro de 1900, elas sempre têm uma habilidade especial, e mais pra frente na história nós temos o desenvolvimento do porquê isso, nós temos uma explicação. E no caso o Elijah Snow, que é o protagonista, ele é um bebê do século, ele se envelhece mais devagar, então ele introduz conceitos bastante novos. Nós temos a Ilha Zero, nós temos experimentos científicos, viagens espaciais, tudo isso muito bem explorado e muito bem utilizado. Como ponto negativo, galera, eu não tenho muito o que falar. Eu falei já essa mesma frase no meu outro vídeo sobre Batman, o Novo Dia das Bruxas. Se você não viu, veja. Mas é verdade, Planetary, nossa, é uma das minhas histórias favoritas de todos os tempos. E como ponto negativo aqui, eu vou dizer que seria a duração. Eu acho que Planetary tem muito potencial para ser uma série mais duradoura. Nós temos então 4 encadernados, vocês devem estar vendo aí, que a Panini lançou. Eles compilam um total de 27 edições americanas, e é pouco. Você vê histórias como Preacher, que são 66 edições mais 6 especiais. Você vê Sandman, que são 75 edições. Então eu acho que poderia ter sido uma série um pouco mais duradoura, porque você acaba tendo um gostinho de quero mais. E não só isso, mas como a própria resolução dos problemas poderia ter sido feita de maneira mais lenta, não diria mais bem trabalhada, porque foi trabalhado de maneira excelente, mas poderia ter sido feita de uma maneira mais compassada, mais devagar. Poderia sim, e teria... Cara, eu sinto falta disso aqui, eu queria mais Planetary. Deus, Planetary. Não. Que extra, não tem muitos extras aqui nos encadernadinhos da Panini, mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei interessante. A introdução do primeiro volume, que é assinada por nada mais nada menos do que
Alan Moore, estão vendo? O Alan Moore que fez a introdução, então, no caso da primeira edição. É muito interessante você ler isso daqui. Ele consegue dar uma... Da primeira vez que eu li Planetary, eu li essa introdução, comecei a ler a história e achei muito boa. Na segunda vez que eu li, porque você precisa ler Planetary mais de uma vez, e da segunda vez que eu li, eu já li essa introdução aqui e, caramba, já deu outros ares pra mim, já significou outras coisas. No segundo volume, a introdução, ela já é de nada mais, nada menos que Joss Whedon. É isso aí, galera. Joss Whedon, que é o diretor do filme dos Vingadores, tanto o primeiro, Os Vingadores, como a Era de Ultron. E também é um escritor de quadrinhos. Ele escreveu uma fase muito boa pelos X-Men. Inclusive, se eu não me engano, quem desenhava também era o John Cassaday. E ele fez essa introduçãozinha aqui também do segundo volume, que eu também acho que vale muito a pena ser lida. Principalmente depois que você já leu, você for reler, aí que ela importa mais ainda. E além disso, gente, tem uma edição especial aqui de Planetary. Vejam só, que eles homenageiam Grant Morrison. Tá vendo aqui, ó, para Grant Morrison. Seria a edição 9, se eu não me engano. Então, de extras, só tem isso mesmo. Aqui atrás nós temos um textinho sobre os criadores. Vale a pena também, certo? É um textinho bastante legal. E é isso. Ai. Gente, como nota para Planetary, eu sei que eu falei no último vídeo que eu não ia dar notas muito altas, mas Planetary é lindo demais, é uma das minhas histórias favoritas de todos os tempos, como eu já falei 1000 vezes aqui nesse vídeo. E eu vou dar uma nota 9.7. É isso mesmo, galera, 9.7. Planetary, pra mim, a única história que me fez sentir o que eu senti com Planetary foi Sandman, que é a minha história favorita de todos os tempos, pra quem não sabe. E Planetary tá logo atrás. Eu adoro Planetary porque dialoga comigo de uma maneira muito especial. Você pode achar a história muito boa, mas não achar tão boa quanto eu, mas é porque isso aqui me fisgou de uma maneira muito especial. Tem tudo que eu mais gosto, cara. Não tem o que falar. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Curtam, se inscrevam, se compartilhem e indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve.